Bom dia, que a doce paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Uns recadinhos antes de nós iniciarmos nossas atividades. Estamos tendo atendimento fraterno, aquelas pessoas que quiserem ou têm necessidade de passar pelo atendimento fraterno, nossos atendentes estão esperando. Relembrando e lembrando, dia 20/3, na sexta-feira próxima, nós teremos o nosso jantar de outono. Então, todos estão convidados, ainda restam alguns convites, então fica a lembrança do nosso jantar, lá no costumeiro lugar, lá no Ledare, lá como é que chama? Lá no Costa Ville, tá? Então, os nossos recados de hoje. Evangelização infantil, também estamos tendo aos domingos. Senhores pais que quiserem trazer as crianças, também nós estamos tendo a evangelização infantil, tá? Então vamos nos preparar para o nosso intercâmbio com a espiritualidade, através do Evangelho de Jesus. Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevando nossos pensamentos ao Criador, Pai de infinita bondade. Buscarmos em nossa tela mental a figura meiga de Jesus, a nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de mim chegareis ao Pai. Mestre Jesus, companheiros espirituais, Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, que nos envolva, nos proteja no nosso caminhar existencial. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Nós temos, para a nossa reflexão da manhã, essa passagem, mãos de Marta, coração de Maria. Por que mãos de Marta e coração de Maria? Nós vamos observar, dentro das parábolas de Jesus, a parábola de Jesus que nos fala em Lucas, essa passagem da casa de Marta e de Maria e Lázaro. Marta, uma senhora, na época do judaísmo, toda a mulher mais velha da casa era responsável por todos os serviços, todos os afazeres da casa, a coordenação geral de todos os serviços da casa e assim por diante, dentro daqueles costumes da época. Maria, por seu lado, então, Marta era uma pessoa irrequieta, uma pessoa atarefada, era uma pessoa que tudo para ela tinha que estar dentro dos mínimos detalhes. Então era super agitada, não parava em instante nenhum. Maria, o oposto, já era uma pessoa mais delicada, uma pessoa que procurava mais as lições de mestre. E estando Jesus sempre de passagem pelas suas cercanias, ele passava por ali. E a primeira coisa que tinha era a Maria já se deslocar para perto de Jesus e ali se assentar e ficar ouvindo as suas mensagens. Marta, totalmente irrequieta, não gostava daquilo. Então vamos... Eles moravam em Betânia, né? Eram irmãs de Lázaro. Lázaro, para quem não se lembra, aquele Lázaro que morreu e Jesus o ressuscitou.
Quer dizer, morreu, entre aspas, né? E ressuscitou, entre aspas, porque na ocasião, naquela época, também tinha uma doença chamada-se de catalexia, e essa doença fazia com que as pessoas ficavam totalmente inertes, dando a impressão da morte. Às vezes ficava 2, 3 dias, e foi isso que aconteceu com Lázaro. Marta ficou muito chateada com Jesus, porque enviou mensagem para Jesus para vir socorrê-las nessa ocasião. Mas Jesus, dentro da sua tarefa, não deu para vir de imediato. Quando ele pôde e chegou na residência deles, ela ficou muito brava com Jesus. E disse: Jesus, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. Então Jesus, sabendo daquilo tudo, com seu poder, ressuscitou Lázaro. Então essa é a passagem de Lázaro. E Jesus, sempre que eram muitos amigos de Lázaro, e sempre que ele saía de Jerusalém, passava lá por Betânia, que era praticamente o caminho da onde ele percorria. Então todas as vezes ele adentrava aquela casa, ficava ali descansando. Aí nós vamos lembrar, mas realmente Marta queria tudo organizado, tudo bem feito. Vocês já imaginaram? Ou nós já pensamos o porquê será? Vocês já pensaram nós recebermos Jesus em nossa casa? Jesus nunca andava sozinho. Ele sempre levava os seus discípulos, levava sempre pessoas que o acompanhavam. Então, tinha razão de Marta estar querendo deixar tudo preparado, tudo certinho, para quando Jesus chegasse. Nós não somos assim em nossos lares. Nós não nos preocupamos com uma visita, não queremos, quando sabemos que vai chegar uma visita, gostar de deixar tudo mais organizadinho do que o normal. Então é compreensível essa agitação de Marta. E ela, então, achava ruim com a irmã, como nós vamos ver na parábola de Jesus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Então nós percebemos que dentro dessa passagem, Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte que nós vamos estar trabalhando também? O Evangelho de Jesus. Não é? Então vamos, como eu disse anteriormente a respeito de Maria, se assentou aos pés do Senhor. Ou seja, ela preferia ouvir, então largava todos os seus afazeres para ficar com Jesus. E nós, no nosso dia a dia, como nós nos referimos, como nós estamos agindo? Será que nós agimos mais como Marta ou como Maria? Vamos realmente analisar cada um de nós. E qual é o ideal, se é que existe ideal? Todos nós precisamos ter um pouco de Marta e de Maria. Ora, precisamos ser contemplativos
como Maria, ora ativos como Marta. Contudo, precisamos encontrar o equilíbrio. Precisamos dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Água e óleo não se misturam. Precisamos separar e separar bem. Equilíbrio. Então, ficamos realmente na necessidade de estarmos nos reequilibrando. Aliás, tudo na nossa vida nós temos que ter um equilíbrio. Nem tanto ao mal, nem tanto ao bem. Então, nós temos que realmente sabermos qual é o nosso ponto de equilíbrio em todas as nossas atitudes, não só a razão e não só o coração, para que realmente nós possamos ter esse equilíbrio, para que nós possamos evoluir gradativamente dentro daquilo que é esperado, dentro daquilo que nós, espírito, queremos. A nossa evolução é a razão de nós estarmos aqui nesta existência, em busca do quê? Do aprendizado de Jesus, através do seu Evangelho, e principalmente nós, que nos dizemos espíritas, temos que ter essa consciência, termos o equilíbrio para avançarmos o degrauzinho evolutivo nosso. Deus não nos criou simples e ignorantes, mas fadados à angelitude. Nós não estamos a caminho nesse processo evolutivo. Então nós temos que ter o equilíbrio para podermos realmente analisar aquilo que é melhor no nosso dia a dia, no nosso caminhar existencial, no dia a dia, seja no lar, seja no trabalho, seja na sociedade, aonde nós vamos a cada momento verificando aquilo que nós necessitamos cada vez mais. Então, realmente, saber separar o mal do bem, em distinção entre diferentes formas de trabalhar, é tema de uma mensagem de Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho, obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos tenhamos ao prazer de servir. O trabalho, ação, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Agir por agir. Trabalho, obrigação, remunera de pronto. Ou seja, nós necessitamos do trabalho. O trabalho é uma lei divina. A lei do progresso, a lei do trabalho. Assim como a adoração também é uma lei divina. Mas o trabalho é o nosso sustento. Todos nós temos que trabalhar para quê? Para o nosso sustento. Para que nós possamos adquirir bens necessários para a nossa existência. Então, o trabalho é fundamental. Além do trabalho obrigação, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Além do trabalho, nós temos que realmente procurar servir. Servir a quem? A nós mesmos e aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Trabalho, ação transforma o ambiente. Trabalho
serviço transforma o homem. Sempre nós temos que estar em busca desse aperfeiçoamento, dessa vontade de servir, vontade de evoluir e coragem para isso. Que Deus nos possibilita N vantagens durante o nosso dia a dia. Cabe a nós verificarmos qual a melhor maneira de estarmos utilizando essas possibilidades. Quando perdemos a conexão entre a ação e o serviço, o servir e o benefício gerado para o trabalho que fazemos, é que nos extenuamos, nos exaurindo, ficamos como Marta, agitados, inquietos, ansiosos, com imensa sensação de vazio, que por vezes procuramos preencher com mais atividades, mais agir. O que nos coloca nesse lugar, muitas vezes, pode ser o apego material excessivo, por vaidade ou ganância, invigilância, hábitos antigos, arraigados ou mesmo questões emocionais. Quando perdemos a conexão entre a ação e o serviço, o servir, o benefício gerado pelo trabalho, ficamos o quê? Extenuados. Muitas das vezes nós só queremos ter, sempre em busca de algo maior ou melhor. Eu preciso de uma casa para deixar para o meu filho, eu preciso disso para deixar para fulano, eu preciso... Será que é essa maneira? Nós, em busca sempre do ter, ou será que nós temos a necessidade de ser? Vamos ter o necessário. Aliás, existe uma passagem no Evangelho onde Jesus deixa bem claro da necessidade, aquilo que nós temos necessidade. Ele fala também da fortuna, que é mais ou menos semelhante. Então, é só nós analisarmos os Evangelhos para que nós realmente podemos compreender. E quando nós ficamos somente pensando no trabalho, muitas das vezes acontece, já aconteceu, ou acontece com vocês, com qualquer um de nós, chegarmos em casa após o trabalho, extenuados, cansados, aquele dia parece que nada rendeu. Mas por quê? Porque você só foca aquilo ali, eu tenho que fazer. O dia, se tivesse 30 horas, não daria para você resolver todos os problemas que você acha que teria que resolver. Então, vamos realmente ter um olhar diferenciado para com as nossas necessidades, quer sejam elas de quais forem, materiais, espirituais principalmente. Vamos analisar, vamos pensar nas nossas necessidades morais, da evolução do nosso espírito. Procuramos preencher com mais atividade, e cada vez mais você quer mais coisa, mas eu preciso fazer mais isso. Então, se eu trabalho 8 horas, eu vou querer trabalhar 10, vou querer, enfim, sempre. E aonde está a família? Aonde está o lazer? Que faz parte da nossa existência. E necessitamos. O que nos coloca nesse lugar, muitas vezes, pode ser apego material excessivo, por vaidade ou ganância, invigilância, hábitos antigos, arraigados, ou mesmo questões emocionais. Ah, meu vizinho comprou um carro zero, novinho, marca tal, papapá, modelo tal. Eu também preciso de um. O que é? Vaidade, ganância, invigilância. Muitas das vezes
é submetido a financiamentos, a isso, a aquilo, que de repente não pode arcar. Quantos e quantos nós não vemos assim? Hábitos arraigados ou mesmo questões emocionais. Muitas das vezes também nós trazemos dentro de nós essas questões. O que eu fui no passado? O que eu sou? Será que na outra encarnação eu fui rico e agora eu também quero ser? Porque todos nós passamos por todos os momentos. Uma encarnação nós temos posses, a outra encarnação nós temos menos. Na outra, talvez nós sejamos mais pobres ainda. Por quê? E para quê? Para que nós possamos aprender cada uma das situações. É lei divina. Se você for uma coisa só nas encarnações, como é que nós aprendemos? É a mesma coisa do sexo. Uma vez nós somos homens, outra vez nós somos mulheres. Mas por quê? E por quê? Por causa da necessidade. Evidentemente e felizmente nós não lembramos. Não é? Já pensou você lembrar que você teve posses enormes e que fez mais mau uso dessas posses? Não é? Então, há necessidade de cada um de passar por tudo isso, sim. E dentro de nós ainda existe a vaidade, a ganância, a invigilância, o orgulho. Não é? Sempre nós estamos com esses defeitos. Mas também nós temos as nossas virtudes para combater esses defeitos. Mas é que o nosso dia a dia, o movimento da sociedade em si, faz com que nós deixamos esquecidas as nossas virtudes. Porque se eu trabalhar um pouquinho a minha simplicidade, a minha vontade de servir, eu vou terminar com todos esses defeitos e vícios morais. E assim sucessivamente. Como alerta Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre, os homens do século vivem aflitos e afadigados, com 1000 preocupações que os enervam, quando em verdade, como o severo mestre, poucas coisas são necessárias. As inúmeras necessidades que fazem o flagelo da maioria dos homens são fictícias, puros caprichos, criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios e taras mórbidas, que se adquirem por imitação e alimentam por egoísmo. Então, Vinícius no livro Pegadas do Mestre. Então, é exatamente o que nós estamos comentando. Então, nós trouxemos algumas passagens de alguns livros para verificar que realmente aonde que se encontram tudo a respeito desse equilíbrio que nós procuramos e temos que ter, né? Então, paixões desenfreadas, vícios e taras mórbicas. Uma coisa é necessária: a sintonia com Deus é a coisa necessária em tudo que fazemos. Sem ela, o trabalho não terá utilidade. A intenção de evoluir, de nos aproximarmos do Criador, deve estar em todas as atividades, especialmente no caráter emocional. Sintonia com Deus é coisa necessária. Como é que anda a nossa sintonia com Deus? Como é que nós conversamos com Deus? Será que nós só lembramos de Deus na hora que pisam no nosso calo? A hora que as coisas apertam? A hora que vem uma doença?
A hora que vem alguma dificuldade a mais? Ou será que nós temos um intercâmbio em busca de conversarmos com Deus? Eu digo conversarmos, porque é conversar mesmo. Não é? Nós temos que chamar Deus para perto de nós. Chamar Jesus para perto de nós. Ah, mas Deus é onipresente, está em todos os lugares. Sim, mas Ele respeita as suas decisões. Batei-vos e abrir-vos-á. Se eu não for lá, situação está brava, me ajuda. Aí falando isso, eu lembrei de uma amiga querida, que já passou para o plano espiritual. Ela era professora, tinha acho que 3 filhos, e o marido doente. E naquela correria de preparar almoço, de preparar as crianças para mandar para a escola, para ir com ela para a escola, o marido na cama tendo necessidade de medicação e tal, e ela com aqueles afazeres, tipo Marta, agitada, né? Aí ela disse que uma hora ficou meio brava. Aí parou, olhou para cima e falou: pô, chefe, você não acha que está demais, não? Então, às vezes é necessidade de nós estarmos extrapolando de uma maneira que é legítima para nós encarnados. Aí diz que de repente, passou alguns minutos, ela falou assim: nossa, mas como eu fui agressiva, né? Mas diz que também de imediato passou aqueles pensamentos, ela fez uma pequena prece e resolveu a situação. Então, às vezes é necessidade, nós temos necessidade de estarmos realmente conversando, não é? Fazermos orações do dia a dia é normal, mas que essas orações sejam como conversa com Deus, com Jesus, com nossos anjos tutelares, que nós não lembramos deles. Então, uma coisa é necessária, essa conexão. Intenção de evoluir. Estamos nesse caminho, a caminho dessa evolução. Emmanuel nos diz que nós precisamos focar nessa sintonia para agir com proveito e internalizar a mensagem de Jesus em nossos corações. Uma só coisa é necessária, asseverou Jesus em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando esse necessário. Cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão aos nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Também do livro Vinha de Luz, capítulo 3, uma mensagem do Emmanuel, que fala exatamente tudo isso que nós estamos realmente falando, a respeito do nosso equilíbrio, a respeito das coisas necessárias para cada um de nós. E as nossas necessidades são nossas, individuais e particulares. Por quê? Porque somos espíritos individuais. Então, cada um de nós temos que trabalhar essa nossa maneira de ser. A boa parte. Precisamos, portanto, viver o Cristo, para que o Cristo viva em nós, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa sintonia ocorre quando temos a perfeita junção de Marta e Maria, a ação e a contemplação, não isoladas,
mas atuando juntas. É o trabalho que sintoniza com a vontade de Deus, de coração enobrecido, sem excessos, mas com as pausas refletivas necessárias ao abastecimento da criatura pela luz divina. Não é apenas o trabalho e a ação, sem pressa, sem conexão com o alto. Também não é apenas a contemplação e meditação, sem ação no bem, o que configura egoísmo. Então, Paulo, em Gálatas, nos fala essa recomendação. Mas será que nós já tivemos o nosso encontro com Deus, com Jesus? Ou será que nós ainda não tivemos esse encontro? Um encontro verdadeiro. Todos nós lembramos da passagem de Paulo, de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? Foi o encontro dele com Jesus e o nosso encontro. Pedro, quando Pedro encontrou Jesus? Pedro negou Jesus por 3 vezes e era discípulo. E nós? Quando é que nós vamos encontrar ou já encontramos? É a mesma coisa que nós, espíritas, dizermos: eu entrei no espiritismo ou o espiritismo entrou em mim? Que é diferente. Não é? Porque se eu entrei no espiritismo, eu sou um postulante, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver mensagens. Mas quando o espiritismo entra em nós, nós procuramos realmente, dentro das nossas capacidades, dentro do nosso conhecimento, estar colocando em prática as suas lições. De que maneira? No servir, no verificar o próximo como o nosso irmão, a caridade, o amor. O que é a caridade senão o amor em exercício? Então são diferentes maneiras de nós analisarmos. Ainda, Emmanuel, a tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubada. Também do Fonte Viva, capítulo 27. A tempestade em que vivemos, então tudo que nós já comentamos, né? A busca do melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Nós vivemos o dia a dia. Então nós temos que ter necessidade de saber analisar dentro desse nosso dia a dia o que é bom e o que é ruim para nós. Muitas das vezes, muitos companheiros nós vamos ter que deixar um pouquinho de lado. Por quê? Porque às vezes as influências externas acabam nos prejudicando. Então nós temos que saber analisar os acontecimentos do nosso dia a dia. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Por que não será tirada? Porque tudo que nós introjetarmos dentro de nós, tudo que nós realmente aprendermos e procurarmos colocar em prática,
jamais não será tirada. Tudo aquilo que eu aprendi até hoje, jamais eu vou esquecer. Então, nós temos, a própria ciência nos explica, né? Consciente, subconsciente. Então, tudo aquilo que nós aprendemos jamais será tirado. E por quê? Porque o que era a melhor parte? O que é a melhor parte dentro dessa parábola? O Evangelho, as orientações do Mestre Jesus. Marta estava errada? Não, também não. Ela tinha também a sua contemplação para com Jesus, mas era diferente. Ela não tinha aquele equilíbrio, assim como Maria também não tinha o equilíbrio. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura boa parte, nela se detém. Recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, nós estamos a caminho. A nossa existência terrena já passa. Quando nós estivermos no plano espiritual, o que vai valer? Os nossos bens materiais ou a nossa parte do tesouro espiritual, os nossos conhecimentos, aquilo que nós fizemos de bom? Porque quando nós chegarmos lá, não vão perguntar o que você tinha, mas o que fizeste, não é? Então aqui nós temos um gráficozinho comparativo, né? A vida ativa, movimento de desassociação, significado não produtivo. A vida contemplativa, contemplação desassociada da ação, também não produtivo. O equilíbrio. E aqui nós temos uma explicação desse gráfico. De um lado a vida ativa, Marta. Do outro, a vida contemplativa, representada na passagem de Maria. A primeira seria movimento dissociado de significado. A segunda, contemplação dissociada da ação. Uma não é produtiva sem a presença da outra. Ambas agregam a outra utilidade. A ação precisa abastecer-se do movimento da alma, como a contemplação demanda agregar trabalho. No centro, o equilíbrio desses dois arquétipos, dessas forças naturais que vivem em nós e são complementares. A conquista do equilíbrio demanda paciência, persistência e resiliência. Não se dará de uma hora para outra, mas o resultado é eterno. Ah, minha paciência acabou. Se acabou é porque você não tinha, não é? E praticamente nós não temos, né? Cá entre... Eu posso falar, né, dona Jane? Persistência. Realmente nós sermos persistentes. Procurarmos realmente aquilo que nós queremos. Colocarmos na nossa mente aquilo que nós desejamos. Porque se realmente aquilo que nós desejamos for bom para nós, Deus vai nos dar a possibilidade de conseguirmos. Agora, se não for, realmente Ele falou, meu filho, isso aí ainda não faz parte da tua evolução. Aguenta aí mais um momentinho. Tá? Então é assim, as nossas persistência e a resiliência. Sabermos realmente esperar, sabermos essa mudança de situações na nossa vida, no nosso dia a dia. É fácil? Não. Mas temos que trabalhar. Se nós não trabalharmos, nunca nós vamos deixar de ser impaciente. Vamos trabalhando a nossa paciência, a nossa tolerância. E muita coisa a gente vai conseguindo se modificar. Busquemos sempre a água viva da revelação trazida pelo Cristo.
com as palavras de Jesus a Marta, conforme consta em Premissas do Reino. Outro, o livrinho também. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus. A terra nos dá. O céu estrelado é cobertura excelente. É o solo gentil, é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam horizontabilidade, em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama, pela correria, agitação, na luta em que embrenham a busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior, com segurança espiritual. Eis a vertical libertadora. Então, o pão e o agasalho esclareceu Jesus. A terra nos dá. O céu estrelado é cobertura excelente e solo gentil dos celeiros. Então nós temos aqui a mensagem de Jesus nesse livro Premissas do Reino, a vertical libertadora. Jesus veio nos libertar? Ou será que ele veio nos provar e nos mostrar como nós conseguimos a nossa libertação? E o que é a libertação? Nós estamos nesse caminho da libertação. A libertação das nossas mazelas, das nossas inferioridades, das nossas sombras que ainda existem. Então, vertical libertadora. Jesus não vai libertar ninguém. Ele nos mostra como nós devemos nos libertar. A exemplo de Maria, não podemos perder a oportunidade de melhoria espiritual pelo excesso de zelo ou apego às ações cotidianas. É possível reestruturar a vida e escolher a boa parte, sair da camisa de força, mantendo a responsabilidade, a ordem e a disciplina exigidas pela existência. Maria escolheu a boa parte, porque seus esforços e as suas energias foram canalizadas para o essencial. Assimilemos, assim, a essência da divina lição, que procura a boa parte e nela se detém. Recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então já falamos bastante a respeito. E o Espiritismo, que nos diz? A proposta espírita não é abandonar as obrigações. O serviço de Marta é necessário, mas realizá-las com o espírito de Maria, ou seja, com equilíbrio, serenidade e conexão com o alto. O episódio convida à reforma íntima, propondo que o serviço ao próximo seja o fruto de um tempo em intimidade e não uma fuga da espiritualidade. Então, com essa mensagem, nós encerramos a nossa lição do Evangelho. Nunca esquecemos disso. Tudo o que nós falamos realmente nos convida para a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É buscarmos dentro de nós os nossos vícios, os nossos defeitos e trabalharmos um a um para a nossa melhoria. Santo Agostinho, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, vocês vão encontrar a maneira que ele ensina e ele fez com ele mesmo para vencer todas essas paixões. Então, que Jesus continue conosco hoje e sempre. Então vamos procurar nos prepararmos para o passe. Agradecendo a Deus, a Jesus,
a esses bons amigos espirituais que estão do nosso lado, verificando todas as nossas necessidades, para que nós possamos conseguir, com sabedoria, com coragem, com determinação, modificarmos tudo aquilo que nós podemos e devemos modificar. E que Jesus nos dê a aceitação de tudo aquilo que nós não podemos e não devemos modificar na nossa existência. Mestre Jesus, que a tua luz e a tua paz se espalhe por todo o universo, principalmente naquelas regiões aonde estão em guerra, aonde tiveram só pessoa necessitada, que a tua luz e a tua paz seja o farol. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.